Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Obrigada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura da Vaca. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Esse é o livro. Nele não há dúvida alguma. É orientação para os piedosos. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Que creem no invisível e cumprem a oração e despendem do que lhe damos por sustento. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. E que creem no que foi descido do céu para ti e no que fora descido antes de ti e se convencem da derradeira vida. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Esses estão em orientação de seu Senhor, e esses são os bem-aventurados. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Como podeis renegar a Alá enquanto Ele vos deu a vida quando estáveis mortos? Em seguida, far-vos-á morrer, em seguida, dar-vos a vida, e finalmente, a Ele sereis retornados. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Ele é quem criou para vós tudo o que há na terra. Em seguida, voltou-se para o céu e dele formou 7 céus. E ele de todas as coisas é onisciente. Os 5 pilares do Islã. O primeiro pilar é a simples declaração de fé, conhecida como Shahadá. Não há outra divindade além de Deus, e Maomé é o seu mensageiro. Essas simples palavras ficam no coração do Islã. Elas são sussurradas no ouvido de cada criança recém-nascida e ficam nos lábios dos que esperam a morte. Elas têm sido tema de poetas e calígrafos islâmicos durante os anos. Para se converter ao islamismo, a pessoa tem que apenas dizer a Shahadá uma vez, com sinceridade. Então este é o primeiro pilar, simplesmente esta afirmação, uma declaração de fé. O segundo pilar é orar 5 vezes por dia. Chamado de Salah, esse ritual de orações é feito virado para a cidade de Meca. As orações são feitas em 5 momentos específicos do dia: ao amanhecer, ao meio-dia, à tarde, ao entardecer e à noite. Funciona como uma constante lembrança, um constante compromisso com o divino.
Para mim, a oração é um ato de verificação da minha vida, de me concentrar e voltar para a minha vida em um estado melhor e mais puro. A limpeza, seja ela simbólica ou um ritual de banho completo, é necessária para se entrar em um estado de comunhão com Deus. O ambiente para a oração deve ser limpo também. Um tapete de orações evita o contato dos fiéis com o chão sujo. Nós começamos a oração colocando as mãos sobre os ombros e dizemos Allahu Akbar, que significa Deus é o maior. Deus é majestoso e mais poderoso do que qualquer coisa que conhecemos. Mas não importa em que país se reza. As orações sempre são feitas em árabe. São as palavras imutáveis de Deus, como foi revelado a Maomé pelo anjo Gabriel. Elas permaneceram do mesmo jeito desde que foram pronunciadas pela primeira vez no século VII depois de Cristo. Naquela época, as revelações de Maomé e a mensagem do Deus único logo começaram a dividir a tribo dos Coraixitas. Isso levaria às areias da Arábia uma guerra civil. Por volta de 622 d.C., Maomé e sua pequena comunidade de muçulmanos pregavam sua religião abertamente nas ruas de Meca. Mas seus atos logo enfureceram os idólatras e os membros mais velhos dos Coraixitas. Havia ídolos na Caaba e nos arredores de Meca. E havia festivais anuais em que as pessoas iam pelo comércio, para fazer negócios e para a peregrinação, que na época também estava relacionada à adoração. Os Coraixitas iniciaram uma campanha de perseguição econômica e social a Maomé e seus seguidores. Os mecanos primeiro focaram nos muçulmanos mais pobres, pois eles pertenciam a clãs menores e menos importantes. E eles sofreram bastante. Para piorar as coisas, o tio de Maomé morreu, deixando-o sem um forte aliado político em Meca. Depois de talvez 10 anos, ele tinha apenas algumas dezenas de seguidores. E ao final de seus dias em Meca, ele ficou muito mais isolado. Apesar dos seus problemas em Meca, a reputação de Maomé como um negociante honesto era conhecida por toda a região. A 418 quilômetros ao norte, os mais velhos do pequeno oásis de Yatrib enviaram uma mensagem a Maomé. As tribos de sua cidade estavam presas às disputas de clãs e brigas de famílias. O povo de Yatrib estava interessado em Maomé porque queriam um pacifista, alguém que os julgasse e determinasse as disputas. Assim, Maomé aceitou a oferta deles e começou a jornada para Yatrib, conhecida como Hijrá. Uma jornada tão importante que marca o ano zero no calendário lunar islâmico. Hijrá deu a eles o nascimento, a vida, a ressurreição. E o profeta se mudou de um ambiente hostil para um lugar em que ele podia pregar sua mensagem livremente. Em Yatrib, Maomé estabeleceu a primeira comunidade planejada do Islã, chamada de Ummah, que significa comunidade. Então ele começou a espalhar a paz entre os clãs. A liderança de Maomé teve tanto sucesso que a cidade logo mudou seu nome de Yatrib para Medina, que significa cidade do profeta. Mas em vez de paz, os muçulmanos de Medina logo enfrentaram guerra. Enfurecidos com os ganhos dos muçulmanos, os Coraixitas de Meca responderam formando um grande exército para combater todos aqueles que adoravam o Deus de Maomé. Os dois lados se enfrentaram na Batalha de Badr em 624. O exército mecano era 3 vezes maior do que a força muçulmana. E mesmo assim, os muçulmanos triunfaram completamente sobre o exército mecano. Mas os conflitos continuaram por um período de 6 anos. Em certo ponto, o próprio profeta foi seriamente ferido. Mas, finalmente, em 630 d.C.,
Maomé finalmente voltou à sua cidade natal, liderando um exército de 10.000 homens. O ato mais importante de Maomé foi a purificação do templo sagrado de Abraão, dos ídolos que prevaleceram por tanto tempo. Conheça o Islã. O terceiro pilar, o zakat. As condições para o pagamento do zakat. As condições para o pagamento do zakat. 1. A intenção de se pagar o zakat cumprindo um pilar do Islã. 2. É permitido que outra pessoa seja incumbida por outra para pagar o zakat. 3. O zakat deve ser pago para os pobres de sua cidade, como no dito relatado por Mu'adh, que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o instruiu. Ensine-os que Allah ordenou que pagassem o zakat, dos mais ricos para os mais pobres. Também pode ser pago para parentes e para aqueles que lutam pela causa de Allah, se assim for a necessidade. 4. Deve ser pago o zakat para os mais próximos, porém não se paga para aqueles os quais já se tem o compromisso do sustento, como do marido para a esposa, já que o sustento da esposa é obrigação do marido. Nem para quem tem o direito à herança, exceto se estes estiverem endividados, e nesse caso se paga as dívidas da pessoa ou parte dela, ou se estiverem trabalhando na distribuição do zakat ou lutando pela causa de Allah. 5. O zakat deve ser pago de bens conseguidos licitamente e é recomendável que se mostre que está se pagando o zakat. Quem recebe o zakat? Quem tem a prioridade em receber o zakat está expresso no versículo do Alcorão na Surat o Arrependimento. Versículo 6, onde Allah o Altíssimo diz: as caridades, quer dizer o zakat, são para os miseráveis, os pobres e para quem trabalha em sua distribuição. Também para aqueles que vêm para o Islã, os em dificuldade e para aqueles que lutam pela causa de Allah. Uma obrigação colocada por Allah, e Allah de tudo sabe e é sapientíssimo. Entendemos por miseráveis aqueles que não têm nem mesmo o mínimo para se sustentar. Os pobres são aqueles que têm algo para o sustento, ainda que não por completo. E quem não pode receber o zakat? E quem não pode receber o zakat? 1. O incrédulo, o não muçulmano, ainda que não é proibido. Pelo contrário, é incentivado e permitido ajudar um não muçulmano, mas com doações e caridades. 2. Não se paga para aquele que tem condições de pagá-lo. 3. Não se paga para aqueles que têm direito ao sustento, como esposa, filhos ou pais, ainda que possa ser pago da esposa para o marido, uma vez que não é obrigado da esposa sustentá-lo. Qualquer um que tenha a obrigação de pagar o zakat e não o faz sem nenhum motivo aparente, incorre em pecado. Aliás, incorre num dos maiores pecados, e aquele que nega sua obrigatoriedade não pode se considerar muçulmano. Diz Allah o Altíssimo na Surat o Arrependimento: aqueles que acumulam a prata e o ouro e não os distribuem pela causa de Allah, alerte-os de um doloroso castigo. Todos os donos de bens acumulados que não pagam o devido zakat por eles estão admoestados de um doloroso castigo na outra vida, ao contrário de quem os paga. Para estes, Allah reserva infinitas recompensas. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. E agora vamos responder as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, sob supervisão dos teólogos islâmicos do Brasil. Respondendo às perguntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E damos início ao novo programa Respondendo às Perguntas. Respondendo às perguntas sobre o Islã e os muçulmanos. Casamento de muçulmanos com cristãs ou judias. Eu ouvi falar que um muçulmano pode sim casar com uma cristã ou com uma judia. Pode mesmo? E se pode, como ficam os filhos? Bom, segue a religião do pai ou da mãe? O muçulmano ele pode casar com uma mulher que seja cristã ou judia. Por quê? Porque existe um vínculo
aí de origem. Esse vínculo é a fé nos livros, nos profetas, nos mensageiros, no dia do final. Existe um vínculo aí. É permitido casar, uma seja muçulmana, judia ou cristã. Essa mulher, esposa do muçulmano, não é obrigada a se converter à religião islâmica. Não é obrigada. Ela pode se manter na sua religião e o muçulmano não pode obrigá-la e nem constrangê-la na sua religião. Não pode constrangê-la e nem obrigá-la a se converter ao Islã. Inclusive deve ajudá-la e protegê-la ainda, né? Em relação aos filhos, a educação fica com o casal, né? A educação fica com o casal com bom senso e com juízo e bom senso. O pai irá ensinar o ensinamento do Islã para os filhos, né? Simples. Para as mulheres muçulmanas, é obrigatório o casamento? É verdade que no Islã as mulheres estão obrigadas a se casar? Isso não é islâmico. No Islã, o homem ele tem direito de escolher com quem ele quer casar e a mulher também tem direito de escolher com quem ela quer casar. Claro que existem sociedades que não é igual ao Brasil, onde o menino sai de casa, volta casado. A menina sai de casa, no outro dia, cadê onde é que você está, filha? Ah, casei lá fora, voltei. Agora já separei. Não, no Islã não é assim. Não funciona assim. Existem sociedades que funcionam, mas no Islã não. Por exemplo, porque a família é tão sagrada para nós muçulmanos que deve ser protegida e preservada. Mas a muçulmana, ela escolhe com quem ela quer casar. Não pode obrigá-la a casar se ela não quer. Ou não pode obrigar ela a separar. Ela tem direito de escolher com quem ela quer casar ou não. Cabe o pai, talvez. O pai ele pode sugerir alguém para a menina casar. É um direito do pai também. É um direito do pai escolher e preservar, procurar um homem, um jovem, digno, correto para casar com a sua filha. É um direito do pai. E é o direito dela dizer, não quero casar. Como é o direito dela dizer, pai, tem fulano da família tal, eu gostei dele, vou casar com ele, mas eu não vou lá falar. É você que vai tratar, isso é a função do pai, né? Então, a mulher, na religião islâmica, ao contrário que muitas pessoas imaginam, ela tem direito de escolher com quem ela quer casar e tem direito de escolher se ela quer separar também. Não interfere, a família aí tem sua importância, mas ela tem seu direito. O que não quer dizer que algumas sociedades inverte, mas estou falando de religião. E Deus sabe mais. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Em nome de Deus, exaltado e altíssimo seja. E que a paz e a bênção de Deus estejam com o mensageiro Muhammad e com todos os seus companheiros e seguidores. Testemunhamos que não há divindade além de Allah e testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro. Viagem além da morte significa aprendermos o que é a morte, como nos preparar para a morte, o que tem além da morte, o paraíso, o inferno, as etapas da vida eterna, do que chamamos derradeira vida. E todos esses assuntos só podemos conhecê-los através da revelação de Deus, através da mensagem, através daquilo que Deus, Altíssimo seja, cita no Alcorão Sagrado, ou através daquilo que o mensageiro de Deus, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, diz sobre o assunto. Porque estes são assuntos de al-ghaib, daquilo que é incognoscível, daquilo que não alcançamos com o conhecimento mundano, com a pesquisa científica comum. Só alcançamos assimilando a informação daquele que criou o universo e criou o ser humano. Deus Altíssimo seja cita para nós que temos várias etapas em nossa vida. Além da vida mundana, esta vida mundana na qual vivemos é apenas uma parte ínfima, uma parte muito pequena, se você comparar com a eternidade. Por isso é importante falar sobre a viagem além da morte,
O que há além da vida mundana? Deus Altíssimo seja no Alcorão Sagrado disse: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Tradução aproximada: كيف تكفرون بالله? Como vocês descreem em Deus? Como não creem em Deus? E vocês, kuntum amwatan, e vocês eram ausentes, vocês não existiam, vocês eram inexistentes. E a tradução literal: vocês eram mortos. Ou seja, a primeira etapa da sua vida, ser humano, é a inexistência. Depois, Ele vos criou. Aí existimos. Agora a segunda etapa, essa nossa vida mundana. Thumma ahyakum, thumma yumitukum. A terceira etapa, a morte. Aquilo que nós esperamos, todos nós estamos a esperar a morte. A próxima etapa é aquilo que vem depois da morte. E esta morte é uma transição dessa etapa da vida mundana para a vida eterna. Então, a primeira etapa, a inexistência, depois a existência nesta vida mundana, depois, número 3, a vida eterna depois da morte. E aí Deus cita a quarta etapa, a ressurreição. A inexistência, antes de existirmos. 2, a existência nesta vida mundana. 3, a morte. E depois a espera do fim do mundo. Ó humanos, temei a vosso Senhor, porque a convulsão da hora será algo terrível. No dia em que a presenciardes, cada nutriz esquecerá o filho que amamenta, toda gestante abortará, tu verás os homens como ébrios, embora não o estejam, porque o castigo de Deus será severíssimo. Que o castigo do teu Senhor está iminente. Ninguém pode evitá-lo. Será o dia em que o firmamento oscilará energicamente e as montanhas mover-se-ão rapidamente. As pessoas te interrogarão sobre a hora do juízo. Dize-lhes: seu conhecimento somente está com Alá. E o que te fará entender? Talvez a hora esteja próxima. Sabei que a hora chegará indubitavelmente, porém a maioria dos humanos não crê nisso. Porém, quando retumbar o toque ensurdecedor, nesse dia o homem fugirá do seu irmão, da sua mãe e do seu pai, da sua esposa e dos seus filhos. Nesse dia, a cada qual bastará a preocupação consigo mesmo. Porém, quando soar um só toque da trombeta, e a terra e as montanhas forem desintegradas e trituradas de um só golpe, neste dia acontecerá o evento inevitável. E o céu se fenderá e estará frágil. Se não crerdes, como então vos precavereis no dia em que envelhecerão as crianças, e o céu se fenderá? Sabei que a sua promessa se cumprirá. Em verdade, esta é uma admoestação, e quem quiser poderá encaminhar-se para a senda do seu Senhor. Não existe cidade alguma que não destruiremos antes do dia da ressurreição, ou que não a castigaremos severamente. Isto está registrado no livro.
E o que é a vida terrena senão diversão e jogo? Certamente a morada no outro mundo é a verdadeira vida, se o soubessem. Qual? Mas, ó humanos, preferis a vida efêmera e desprezais a outra. Tudo quanto existe na terra perecerá, e só subsistirá o rosto do teu Senhor, o majestoso, o honorabilíssimo. Atendei ao vosso Senhor, antes que chegue o dia irremissível de Alá. Nesse dia não tereis escapatória, nem podereis negar os vossos pecados. Lembre-se que Alá é o único que conhece a data do dia em que acontecerá o julgamento. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Deus sabe mais. Allahu A'lam.